Por que o jejum atrai Deus? O jejum é uma das armas espirituais mais poderosas mencionadas na Bíblia. Mas você já parou para pensar por que ele atrai tanto a presença de Deus? O que existe por trás dessa prática que a torna tão eficaz para abrir portas espirituais e acelerar respostas divinas? Hoje, vamos mergulhar fundo nesse mistério espiritual e entender por que o jejum é capaz de transformar nossa relação com Deus. Desde os tempos antigos, o jejum sempre esteve ligado a momentos de grande revelação e mudança espiritual. Moisés jejuou por 40 dias antes de receber as tábuas da lei. Daniel jejuou buscando entendimento sobre visões proféticas. O próprio Jesus, antes de iniciar seu ministério, passou 40 dias no deserto jejuando e orando. Isso significa que o jejum não é apenas uma prática religiosa, mas uma chave para nos conectarmos diretamente com o reino de Deus. Para entender melhor, imagine que sua conexão com Deus é como o sinal de um celular. Quando estamos cheios de distrações, pecados e preocupações, o sinal fica fraco. Mas quando jejuamos, é como se estivéssemos ampliando nossa torre de sinal espiritual, tornando nossa comunicação com Deus muito mais clara e direta. Mas qual é o verdadeiro motivo para que o jejum tenha tanto impacto na esfera espiritual? O jejum é um ato de rendição e humilhação diante de Deus. Quando negamos algo tão essencial como o alimento, estamos mostrando que nossa fome por Deus é maior do que qualquer necessidade física. A Bíblia nos ensina em Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. E o jejum é uma das formas mais intensas de se aproximar de Deus. O jejum também gera um ambiente propício para respostas rápidas. No livro de Esdras, vemos que o povo de Israel estava prestes a enfrentar uma grande jornada cheia de perigos. Em vez de simplesmente pedir a proteção de Deus, Esdras convocou um jejum. E o resultado? Deus atendeu à oração e os protegeu de todo o mal. Isso nos mostra um princípio poderoso. Quando jejuamos, estamos mostrando a Deus que dependemos completamente dele. Mas talvez você esteja se perguntando: isso significa que o jejum é uma fórmula mágica para receber bênçãos rápidas? A resposta é não. O jejum não é um método para manipular Deus, mas uma ferramenta para alinhar nossa vontade com a dele. Agora eu quero saber de você. Que tipo de jejum você costuma fazer? Você pratica o jejum total, parcial, de líquidos ou algum outro tipo? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Seu comentário pode ajudar e inspirar outras pessoas que também estão nessa jornada espiritual. Vamos criar juntos uma comunidade fortalecida pela fé. E se este vídeo te ajudou, não esqueça de curtir e compartilhar com alguém que precisa entender o poder do jejum. E agora que você entendeu por que o jejum atrai Deus, surge uma nova dúvida. Qual tipo de jejum você deve escolher para a sua jornada espiritual? Os tipos de jejum e qual escolher? Agora que você já entendeu o poder do jejum e como ele atrai a presença de Deus, surge uma dúvida comum. Qual tipo de jejum é o mais indicado para mim? Na Bíblia, encontramos diferentes formas de jejum, e cada uma delas tem um propósito específico. Vamos conhecer os principais tipos e entender como escolher o ideal para a sua jornada espiritual. Jejum parcial. Este é um dos jejuns mais comuns. No livro de Daniel, ele decidiu se abster de carnes e alimentos saborosos por 21 dias. O jejum de Daniel é um exemplo clássico desse tipo de consagração. Esse jejum é ideal para quem está começando ou deseja manter uma disciplina espiritual prolongada. Jejum completo. Neste jejum, a pessoa se abstém completamente de alimentos, ingerindo apenas água. Esse é um jejum mais intenso e deve ser feito com cuidado, especialmente se for por longos períodos. Jesus fez esse jejum por 40 dias no deserto. Jejum de entretenimento. Nem todo jejum está ligado a alimentos. Muitas vezes podemos jejuar de distrações como redes sociais, televisão ou outras atividades que roubam nosso tempo com Deus. Esse tipo de jejum é uma excelente opção para quem deseja se conectar mais profundamente com Deus, reduzindo distrações do dia a dia. Mas como escolher o melhor jejum para você?
Vamos aprender como fazer um jejum poderoso e eficaz. Fique comigo. Como fazer um jejum poderoso e eficaz? Agora que você conhece os diferentes tipos de jejum, surge uma pergunta essencial. Como fazer um jejum que realmente transforma sua vida espiritual? Muitas pessoas começam um jejum sem direção ou entendimento e acabam desistindo no meio do caminho. Para garantir que seu jejum seja eficaz e gere resultados, alguns princípios fundamentais precisam ser seguidos. Vamos explorar cada um deles. Defina um propósito claro. Antes de iniciar seu jejum, é essencial saber o motivo pelo qual você está jejuando. Você busca uma resposta de Deus? Quer fortalecer sua vida espiritual? Precisa de direção para uma decisão importante? Sem um objetivo definido, é fácil perder o foco e desistir no meio do caminho. O profeta Daniel, por exemplo, jejuou buscando entendimento e revelação de Deus. Da mesma forma, devemos ter clareza sobre o que desejamos ao jejuar, pois isso nos ajudará a manter a disciplina e a perseverança. Prepare-se fisicamente e espiritualmente. O jejum não é apenas um ato de abdicar de alimentos ou entretenimentos, mas um compromisso espiritual profundo. Antes de começar, é importante preparar o corpo reduzindo gradualmente o consumo de alimentos pesados e industrializados. Se for um jejum mais longo, consulte um profissional de saúde. Além disso, prepare-se espiritualmente. Entre em oração antes de iniciar o jejum, pedindo a Deus forças e direção. Leia passagens bíblicas que falam sobre o jejum e a busca por Deus. Ore e leia a palavra. Durante o jejum, muitos cometem o erro de apenas ficar sem comer, mas não investem tempo em oração e leitura da Bíblia. O verdadeiro jejum envolve dedicação espiritual. Reserve momentos do seu dia para falar com Deus. Leia passagens como Isaías 58, Mateus 6, 16, 18 e Joel 2, 12, 13, que ensinam sobre a importância do jejum. Quanto mais tempo você passar na presença de Deus, mais forte espiritualmente você se tornará. Evite erros comuns que podem anular seu jejum. Muitos jejuns são interrompidos porque cometemos erros que podem ser evitados. Aqui estão alguns. Jejuar sem oração. Se você não busca a Deus durante o jejum, ele perde seu verdadeiro sentido espiritual. Querer impressionar os outros. Jejum é algo entre você e Deus. Evite anunciar ou buscar reconhecimento humano, como Jesus ensinou em Mateus 6, 17 e 18. Negligenciar a saúde. Deus não quer que você prejudique seu corpo. Se não estiver bem fisicamente, adapte seu jejum ou escolha um tipo diferente. Se você seguir esses princípios, seu jejum será muito mais poderoso e eficaz. Vamos falar sobre como encerrar o jejum corretamente e manter os resultados espirituais em sua vida. Fique comigo. Como encerrar o jejum corretamente e manter os resultados espirituais. Agora que você percorreu todo esse caminho espiritual, há uma última etapa essencial que muitos ignoram. Como encerrar o jejum corretamente e manter os frutos espirituais conquistados? Encerrar um jejum de maneira inadequada pode causar não apenas problemas físicos, mas também comprometer o crescimento espiritual que você alcançou. Então preste muita atenção nos próximos passos. Retorne à alimentação gradualmente. Se você fez um jejum parcial ou total, seu corpo passou dias sem certos alimentos e bebidas. Voltar imediatamente a uma dieta pesada pode causar problemas digestivos sérios. Por isso, inicie com alimentos leves e naturais. Sugestões para o retorno. Para jejuns curtos, até 24 horas. Comece com frutas, sopas leves e bastante líquido. Para jejuns longos, acima de 3 dias, introduza caldos, vegetais cozidos e proteínas leves de maneira gradual. Lembre-se, assim como o jejum é um processo, a retomada da alimentação também deve ser. Mantenha a conexão com Deus. O jejum não termina quando você volta a se alimentar. A transformação espiritual que você experimentou precisa continuar. Muitas pessoas cometem o erro de voltar à rotina antiga e acabam perdendo o crescimento que tiveram. O que fazer?
continue com um tempo diário de oração e leitura da palavra. Faça do jejum um hábito espiritual regular, nem que seja um dia, por semana. Pratique gratidão e reflita sobre as lições aprendidas. Proteja o que você conquistou. Durante o jejum, você se aproximou de Deus, venceu batalhas espirituais e fortaleceu sua fé. Agora, o inimigo tentará minar seu progresso. Aqui estão algumas armadilhas que podem enfraquecer seu crescimento espiritual. Voltar a velhos hábitos pecaminosos. Deixar de lado a oração e a leitura bíblica. Permitir que preocupações e distrações tomem o espaço que antes era dedicado a Deus. O próximo passo: transforme o jejum em um estilo de vida. Os maiores homens e mulheres de Deus não viam o jejum apenas como um evento isolado, mas sim como um estilo de vida. Isso significa que você pode integrar jejuns regulares na sua jornada de fé. Dicas para manter essa prática ativa. Estabeleça um cronograma de jejuns periódicos, semanal, quinzenal ou mensal. Use cada jejum como uma oportunidade de buscar algo novo em Deus. Testemunhe os resultados. Compartilhar sua experiência pode edificar outras pessoas. Se você seguir esses princípios, seu jejum não será apenas um evento passageiro, mas uma experiência que transformará sua vida continuamente. E agora que você já aprendeu como fazer um jejum poderoso, que tal compartilhar este conhecimento? Deixe seu comentário e conte como foi sua experiência. Os benefícios do jejum: transformação física, mental e espiritual. Agora que aprendemos como encerrar um jejum de maneira correta, surge uma questão essencial: quais são os verdadeiros benefícios dessa prática? O jejum não apenas fortalece a conexão com Deus, mas também gera impactos profundos no corpo, na mente e na vida espiritual. Vamos explorar como essa disciplina pode transformar sua vida por completo. O jejum fortalece a vida espiritual. Quando jejuamos, nossa dependência de Deus aumenta. O espírito se fortalece e conseguimos discernir a voz dele com mais clareza. Muitos relatos bíblicos mostram personagens que receberam direção divina enquanto jejuavam. Vantagens espirituais: aumento da sensibilidade à voz de Deus, renovo da fé e da comunhão com o Senhor, quebra de cadeias espirituais e fortalecimento contra tentações. Se você deseja um crescimento genuíno em sua caminhada cristã, o jejum precisa se tornar um pilar essencial. Impactos mentais: clareza e foco. O jejum não apenas impacta a alma, mas também promove benefícios mentais impressionantes. Durante essa prática, muitas pessoas relatam uma clareza mental incomum e um foco aprimorado. Isso acontece porque, ao jejuar, o corpo desvia a energia normalmente usada na digestão para outras funções essenciais, incluindo o fortalecimento das capacidades cognitivas. Benefícios mentais: maior concentração e raciocínio mais rápido. Redução do estresse e aumento da paz interior. Controle sobre pensamentos negativos e emoções impulsivas. Se você busca mais equilíbrio mental e emocional, essa prática pode ser um poderoso aliado. O poder do jejum na saúde física. Embora o objetivo do jejum seja principalmente espiritual, os benefícios físicos são notáveis. Estudos demonstram que períodos controlados de abstinência alimentar podem impulsionar a regeneração celular e fortalecer o sistema imunológico. Vantagens para o corpo: desintoxicação natural do organismo, melhoria no funcionamento metabólico e controle do peso, redução da inflamação e aumento da longevidade. Ou seja, além de ser uma ferramenta espiritual poderosa, o jejum ainda contribui para uma vida mais saudável e equilibrada. Transformação completa: corpo, mente e espírito alinhados. O verdadeiro propósito do jejum não é apenas abster-se de alimentos, mas experimentar uma renovação total. Quando praticamos essa disciplina corretamente, experimentamos uma transformação que abrange todas as áreas da vida. Dicas para maximizar os resultados: estabeleça um propósito específico a cada jejum. Use esse tempo para aprofundar sua conexão com Deus. Mantenha hábitos saudáveis mesmo após o período de abstinência.
Ao praticar o jejum regularmente, você experimentará mudanças extraordinárias. Então, que tal dar o próximo passo? Agora vamos revelar segredos sobre como manter uma vida de jejum contínuo sem perder a motivação. Como manter uma vida de jejum contínuo e não perder a motivação. Agora que você já compreendeu os incríveis benefícios do jejum, surge um grande desafio. Como manter essa prática de forma contínua sem perder a motivação? Muitas pessoas começam a jejuar com entusiasmo, mas depois de algumas semanas ou meses, acabam abandonando essa disciplina. Vamos descobrir estratégias eficazes para transformar o jejum em um estilo de vida duradouro e espiritualmente frutífero. Estabeleça um cronograma realista. Se o jejum for algo esporádico e sem planejamento, ele facilmente será deixado de lado. Criar um cronograma realista e adaptável à sua rotina ajudará a manter a constância. Dicas para um planejamento eficaz. Defina um dia fixo na semana para jejuar. Varie os tipos de jejum para não se sentir sobrecarregado. Faça anotações sobre cada experiência, registrando aprendizados e respostas de oração. Ao tratar o jejum como parte da sua caminhada espiritual e não como uma obrigação pesada, ele se tornará um hábito natural. Combine o jejum com orações específicas. O jejum sem oração é apenas privação alimentar. Para que essa prática traga crescimento real, deve estar ligada a uma vida de oração intencional. Sugestões para tornar sua oração mais eficaz. Antes de começar o jejum, escreva pedidos específicos. Use o tempo que gastaria com refeições para buscar a Deus. Leia passagens bíblicas sobre fé e fortalecimento espiritual. Quando cada jejum tiver um propósito definido, você sentirá motivação para continuar e verá mais claramente os resultados espirituais. Encontre um grupo de apoio. Manter uma rotina de jejum pode ser desafiador quando se está sozinho. Ter uma comunidade ou um parceiro espiritual pode fortalecer sua disciplina e incentivar sua permanência nessa jornada. Como encontrar apoio? Participe de grupos da sua igreja ou comunidade de fé. Compartilhe sua jornada com um amigo de confiança. Acompanhe testemunhos de outras pessoas para se inspirar. Ter alguém para prestar contas e dividir experiências pode ser a diferença entre desistir e persistir. Mantenha o foco nos resultados espirituais. Nos momentos de desânimo, lembre-se dos frutos que o jejum já trouxe para a sua vida. Deus honra aqueles que o buscam com sinceridade e disciplina. Para manter sua motivação, revise testemunhos e vitórias alcançadas por meio do jejum. Escreva um diário espiritual para registrar suas experiências. Entenda que cada jejum fortalece sua intimidade com Deus. Agora que você percorreu toda essa jornada de aprendizado, uma coisa ficou clara. O jejum é muito mais do que simplesmente deixar de comer. Ele é uma chave poderosa para a transformação espiritual, clareza mental e renovação física. Relembramos os pontos essenciais desta jornada. Como iniciar e conduzir um jejum de maneira eficaz. A importância de encerrar o jejum corretamente. Os benefícios que essa prática traz para a sua vida espiritual, mental e física. Como manter uma rotina de jejum sem desanimar. E, claro, os erros mais comuns que precisam ser evitados. Se você chegou até aqui, já está à frente da maioria das pessoas. Mas há uma questão essencial. O que você fará com esse conhecimento? O jejum como estilo de vida. O verdadeiro poder do jejum se manifesta quando ele se torna parte da sua vida cristã. Os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história fizeram do jejum um hábito. E agora, você tem tudo o que precisa para fazer o mesmo. Pratique regularmente, mantenha o foco e esteja sempre em busca de um crescimento espiritual contínuo. Compartilhe sua experiência e espalhe essa mensagem. Agora eu quero saber de você. Você já praticou o jejum antes? Qual foi a sua maior dificuldade ou o seu maior aprendizado? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência com a nossa comunidade. E se este conteúdo te ajudou, não guarde essa bênção só para você. Envie este vídeo para alguém que precisa entender o poder do jejum.
E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, porque toda semana temos conteúdos profundos que vão fortalecer a sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz!